são mais de 2 horas da manhã e eu já tô na... Essa já é a 4ª tentativa que a gente está fazendo para filmar esse vídeo, né? Tô aqui com a Eloá. Fala oi, Eloá. Oi. Temos aí minha esposa que tá filmando. Te amo. Vamos falar rapidamente sobre os esquemas as quais, né, vocês receberam em sala, amigos da PUC, capítulo 9 da professora Orecchioni, também conhecida como Orecchioni, né, no grupo de pesquisa de análise do discurso da PUC, e o capítulo 10 também. Vocês têm um pequeno esquema a qual reproduzir dentro das minhas possibilidades e dentro do meu pouco entendimento sobre o assunto, né? Mas a professora Nívia nos orientou e aí nós conseguimos desenvolver esse mínimo, tá certo? Muito bem. Então, em suma, vou procurar ser o mais objetivo possível dessa vez, né? Que o último vídeo ficou 20 minutos. Então, nós temos a face, ela vai estar tratando nos outros capítulos sobre a noção de face positiva e face negativa, FTA e FFA, que na verdade são a questão das 4 faces que acontecem na interação, né? E aí, para resumir essa questão das faces, que é um tanto complexo, ela resume em polidez negativa e polidez positiva, né? Então, a polidez negativa e positiva são, no caso, as duas faces do interlocutório no momento da comunicação. Então, quais são as manifestações linguísticas da polidez? Que agora é o foco do nosso capítulo. Preservar e contar com o destinatário a fim de que ocorra a interação. O que seria a interação? A interação seria a questão das trocas, né? Seria a questão das trocas que acontecem no momento de interação. Ninguém vai olhar para o espelho, belo dia, de manhã, falar assim, e aí, vamos interagir hoje um pouco? Não, claro que não. A interação só acontece de uma pessoa com outra, né? Então, a interação seria exatamente essa questão da troca, né? De um sofrer uma influência, né? E fazer, de repente, o outro mudar, né? Sempre numa interação há essa questão de trocas. Então, nesse sentido, teremos a polidez negativa e a polidez positiva. Então, a polidez é o princípio que nós precisamos e contamos sempre com o destinatário. Nós preservamos nosso destinatário, as suas faces. E aí você vai falar assim, mas é a face e o rosto? Não, a face é a representação que o meu destinatário tem de mim, né? E a representação que eu também tenho de mim mesmo, no momento que eu vou conversar com o meu destinatário. Ok? Então, é isso. Então, a polidez negativa, segundo a autora, ela fala assim, ameaça a face do destinatário. Evita-se cometer um ato que correria o risco de ser ameaçador ao destinatário. Então, a polidez negativa é que rende, bem dizer, toda essa pesquisa. Uma vez que nós, para trabalharmos com a face negativa de alguém, nós temos que recorrer a recursos expressivos, né, muitíssimo ricos, que vai basicamente vai ser o corpus fundamental aqui de todo esse trabalho, né? Vai ser uma descrição extensa até que esse trabalho da professora Orecchioni vai apresentar. Já a polidez positiva, ela fica mais a questão do discurso cerimonial, epidítico, né? Que a gente vai ver lá em Aristóteles, por exemplo. Então, o que seria a polidez positiva? É a produção de um ato ilocutório anti-ameaçador ao destinatário. Oferta, elogio, agradecimento, etc. Ok? Então, ele vai se resumir, na verdade, na apreciação e não precisamos aí, né, para trabalhar com o aspecto da face positiva de um destinatário,
nós não vamos ter maiores problemas na elaboração, né, nesse processo. Já para trabalhar com a face negativa, né, nós vamos ter que trabalhar com esse princípio de polidez negativa que a autora chega a classificar em 2 blocos, né, que ela vai chamar de suavizadores, né. O primeiro são os substitutivos, né. Então, o que seriam os substitutivos? O falante assume por polidez e por sua conta o problema comunicativo que, na verdade, atribui ao parceiro. Então, nesse caso, o eufemismo é a figura de linguagem aí chave, né? Você vai preservar a face do interlocutário. Por exemplo, um exemplo bem simples, a questão do eufemismo é muito importante. Por exemplo, você vai falar assim, olha, você está sem trabalho, né? Não, você está um pouco deslocado do mercado de trabalho. Nossa, que volta, né, que a pessoa dá. Mas tudo isso para preservar a face do interlocutário, né? Temos também os substitutivos, né? Já dissemos, principalmente aí o carro-chefe, né? É o eufemismo. E também temos os suavizadores, vocês vão ver aí no nosso esquema o 2, né? Que são os acompanhantes. Então, é o anúncio do que se vai fazer. Então, nós temos os preliminares, que são interpelações, perguntas, críticas e objeções, convites, pedido de desculpas e justificação. Depois, minimizadores, moderadores, desarmadores e moderadores. Ok? Então, para resumir, vocês têm aí do lado no esquema o que? A refutação. Uma refutação não é simplesmente uma refutação, né? Ela tem todo um processo de elaboração. Então, no caso, você fala assim, me desculpe, talvez eu vá chocá-lo, mas o que você acabou de dizer não está totalmente exato. A autora classifica como, me desculpe, é a desculpa. Depois temos, talvez eu vá chocá-lo, é o desarmador. Mas o que você acabou de dizer, modalizador, não está totalmente exato, que são a questão que ela chama de litotes. Ok? Então, isso vai muito além da gramática, né? E interessante também observar que isso, a pessoa não precisa nem ir para a escola para dominar isso, né? Esse aspecto da oralidade, né? Da preservação das faces, esse princípio de polidez. Ok? E outra coisa interessante é nós observarmos a questão da polidez na nossa própria língua portuguesa. Por exemplo, nós temos um estudo na morfologia que é exatamente o dos verbos, né? Nós temos os verbos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Existe um verbo específico, né? Para nós darmos ordem, expressar súplica, pedido, né? Mas, em vez, né? Geralmente nós não usamos esses verbos no imperativo por um princípio de polidez, né? Para a preservação da face do nosso interlocutário. Em vez de pegar e falar para a pessoa, fecha a porta, né? Nós falamos, nossa, tô sentindo um friozinho aqui, né? Ou alguma coisa assim. E a pessoa vai, por uma questão de colaboração, né? Vai perceber o que você está falando e vai fechar a porta. Isso é tudo que? Preservação da face. Temos um meio de se expressar na nossa língua de determinada forma, no entanto, não o fazemos assim. Pois bem, é isso. E aí nós temos o balanço da polidez. Rapidamente quero falar aqui com vocês, que é o esquema aí do capítulo 10. Então, considerando que a língua oral é organizada por sistema de faces, a língua oral principalmente. É claro que na hora também que nós vamos escrever, nós consideramos sim a questão, né, do que é chamado de leitor universal, a questão do leitor em particular quando redigimos uma carta. Mas principalmente a linguagem oral, ela é organizada por um sistema de faces.
de representações, ok? Então, o que acontece? A autora fala sobre norma, né? Então, a norma qual é? A polidez e a não polidez, né? Então, como vai acontecer isso? A primeira tem um encadeamento preterido, ou seja, eu tenho um objetivo, né, também ao ser polido, né? Sempre, né? Então, por isso se chama preterido, né? Já a norma da não polidez, o encadeamento não preferido, ou seja, você vai se portar também de uma forma considerada deselegante em uma determinada situação, e isso também você não considerar, vamos assim dizer, necessário se portar com polidez, né? Nós temos o exemplo do palestrante, né, que foi a PUC, professor que esteve na aula inaugural e aquele cidadão se portou de uma forma não polida, por exemplo, né? Continuando, nós temos também a questão da lei da modéstia, né? Uma pessoa, de qualquer forma, vem pra cá, filha, ela tem que esse princípio, né, da modéstia, né? Ela não pode ser arrogante, digamos. Então, por mais, por exemplo, que se faça um bolo, a autora cita o exemplo, nossa, que bolo gostoso, que bolo maravilhoso, a pessoa vai falar assim, eu sou boa mesmo nisso. Não, ela sempre vai pegar e vai usar mecanismos desta lei da modéstia, porque a própria modéstia é, nem está falando aqui, um corolário, né? E o que seria um corolário? É aquilo que está junto, que acompanha a questão da polidez. Por mais que esteja te valorizando a tua face, mas você sempre vai falar assim, não, meu bolo não está 100% não, eu já fiz melhores. Ou ainda, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas na verdade, também, né, é subjacente, né, à lei da modéstia, a questão da polidez, né? Tudo preservando a face do interlocutário. E aí, para encerrar, nós temos a questão da dupla coerção. Então, coerção significaria o quê? Seria a questão da imposição, né? Então, como funciona isso? Nós sabemos que temos que respeitar o território do outro. Vem a questão de discrição, né? Também temos que manifestar certo interesse e enaltecer a face positiva do interlocutário. Isso ninguém tem dúvida. Também temos que nos aproximar do interlocutário. A partir disso, então, você fala assim, mas isso é uma contradição? Eu tenho que manter a discrição, mas respeitar o... Tenho que manter a discrição, respeitar o território da pessoa, mas também eu tenho que manifestar certo interesse por ela? Então, não, na verdade, não é bem uma contradição. É isso que marca exatamente a questão da polidez também, né? Quanto mais, diz a autora, na página 98, quanto mais valorizamos a face positiva de nosso parceiro, mais ameaçamos correlativamente sua face negativa e inversamente. Então, quanto mais conhecimento, vem pra cá, filha. Quanto mais conhecimento você tem, e se você se aproxima da pessoa, e também considerando que você tem que respeitar, né, com discrição a questão do seu espaço, de toda forma nós estamos agindo de uma forma com polidez e que pode ser um instrumento que você pode usar na interação de uma forma também para atacar também as faces em algum momento, né? É importante destacar isso. E, para fechar, já falei isso, né? Mas vou falar mais uma vez, agora eu vou fechar mesmo. A autora, ela cita frases, né? Cita a frase do famoso filósofo Schopenhauer, né? Se eu não estou enganado na pronúncia. O egoísmo inspira tamanho horror que inventamos a polidez para escondê-lo. Né? Então, a polidez, ela na verdade é um princípio de gerenciamento de informação. Ok? É isso. E também
nós temos a própria palavra lá, das palavras da Bíblia, que dizem que ela usa uma metáfora, né? Uma flecha atirada não se volta atrás e nem uma palavra proferida, né? Creio eu que o autor sagrado, né? Os autores sagrados quiseram dizer o que por meio disso, né? Tenham polidez também, né? Pense naquilo que vocês vão falar para não ferir e atingir a face das pessoas, né? E temos também a questão, a autora finaliza falando da universalidade da polidez, né? Os conflitos mundiais giram em torno dessa questão, né? Hoje nós temos a relação, por exemplo, diplomática do Brasil com a China, nós temos um princípio aí de polidez, né? Isso não significa que são amigos, né? Há um jogo de interesses e que esses países gerenciam a fim de manter suas relações. E a não polidez, por exemplo, entre os extremos, né, Estados Unidos e Rússia, né, que hoje é muito forte, né? Então é isso, gente. Os conflitos do Oriente Médio, então nem se diga, né? Então basicamente é isso que eu tenho a dizer e de alguma forma corroborar com a visão de vocês sobre a questão dessa disciplina, né? Oralidade e escrita. Um grande abraço. Vem aqui, lá. Vitinho. Dá tchau pra todo mundo. Fala tchau. Tchau. Manda beijo. Manda um beijo pra professora Nívia. Manda um beijo pra Vanessa. Pra Juliana. E pros homens manda beijo não. Manda só um salve. Fala, é nóis. Nós. Tchau. Tchau.